Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que os problemas urbanos enfrentados por nós, aqui em São Paulo, não são mero reflexo da desigualdade social, mas a gente sempre gosta de lembrar que a produção do espaço, a construção mesmo da cidade, ela é geradora de pobreza, ela se faz a partir de processos de exploração dos trabalhadores e de espoliação também, que são processos de pauperização na construção civil mesmo, que, como a gente pode ver aqui no Brasil, é bastante calcada no uso de trabalho mal remunerado, condições precárias de trabalho, quanto no âmbito da apropriação da cidade mesmo, o momento do consumo da cidade, da apropriação da cidade, em que boa parte da população fica relegada às áreas mais precárias da metrópole. Portanto, a partir daí fica claro que a produção mesma da cidade, da metrópole da cidade, ela gera pobreza. E aqui em São Paulo a gente vive uma contradição extrema, que até pouco tempo atrás a gente tinha um déficit habitacional que poderia ser resolvido com a quantidade de imóveis vazios aqui nessa mesma cidade. E, a partir daí, a gente começa a pensar no que seria o cumprimento da função social da cidade, pensando que toda ela, todos os edifícios, toda a infraestrutura urbana necessária para a nossa vida, ela foi socialmente produzida e, no entanto, boa parte da população não tem acesso a isso. E, enfim, essa contradição, até o termo déficit habitacional pode ser questionado, porque, neste caso, não há falta, há má distribuição, há dificuldade em acessar, etc. e tal, porque a cidade em si é um negócio que é produzido, acima de tudo, para valorização do capital, enfim, é uma propriedade imobiliária, então é uma propriedade que tem a terra no meio disso tudo, que é um produto escasso, não é reproduzível como os outros produtos, carro, cadeiras, etc. E aí é no meio disso tudo que surge a usina e surgem os movimentos populares para tentar fazer alguma transformação nisso tudo. Então, a maior parte da população aqui de São Paulo e das metrópoles brasileiras acabam tendo como alternativa para sobreviver nas grandes cidades assentamentos precários, loteamentos informais, como esse que vocês estão vendo aí, ou conjuntos habitacionais providos pelo Estado, em que, em geral, empreiteiras são contratadas, empresas privadas, para a construção. Num modelo questionado já mundialmente, desde a década de 60, 70, e a gente chega até a esse panorama atual, em que há uma mistura. Em São Paulo, a gente tem um fenômeno que é o fenômeno da segregação, que é muito mais claro do que em algumas outras metrópoles brasileiras, em que é possível circular, viver num perímetro da cidade, que é o centro expandido, sem ter conhecimento da pobreza que há. Mais de um tempo para cá, a gente tem áreas como a da Marginal Pinheiros, que tem, ao mesmo tempo que abrigam o centro financeiro da cidade de São Paulo, poderíamos dizer até do Brasil, abriga também várias favelas que estão instaladas ali há mais de 30 anos. Bom, tivemos aí alguns programas altamente questionáveis. Um deles foi o Singapura, que pretendia urbanizar favelas a partir da tábula rasa, e, nesse caso, não completamente, um projeto feito para urbanização de fachada. Então, se derruba uma parte da favela que fica na frente das vias de grande circulação, se constroem edifícios habitacionais e a favela continua ali atrás. E conjuntos habitacionais são produzidos até hoje, inclusive no âmbito do Minha Casa Minha Vida, esse modelo prevaleceu, infelizmente, que é a produção de conjuntos habitacionais monofuncionais, em que a topografia, as condições geográficas do terreno e as condições socioeconômicas de quem vai ocupá-los é absolutamente ignorada, o que gera sérios problemas, tanto na implantação desses conjuntos habitacionais nos terrenos, a inserção na cidade,
problemas ambientais até o pós-ocupação, que, em geral, é complicado também. Estou me Bem, é nesse contexto que, no período da redemocratização do Brasil, ali a partir da Lei de Anistia, de 1979, fim do bipartidarismo, surgem novos movimentos sociais, dentre eles os urbanos e sindicatos, o novo sindicato, e há um importante diálogo entre os brasileiros paulistanos com a experiência de produção habitacional pelo cooperativismo uruguai, a partir do Guilherme Coelho, que é um arquiteto, que então vai lá para o Uruguai nesse período, com uma Super 8, e registra toda a produção interessantíssima que está sendo feita no Uruguai, em que os sindicatos se organizam em cooperativa e produzem conjuntos que abrigam habitação, escola, muitas vezes com uso misto. Ele vai lá, conhece, volta empolgadíssimo, chegando no Brasil, voltando aqui para São Paulo, acaba conversando, estabelecendo um diálogo bacana com os movimentos que estavam surgindo na época. Então, é realizada a primeira experiência inspirada nesse modelo uruguaio, vamos dizer assim, do cooperativismo uruguaio, que é o Mutirão Vila Nova Cachoeirinha, em 1982. A gente vai falar tudo isso porque, na verdade, o Mutirão Paulo Freire é uma espécie de síntese de um longo processo histórico. A gente vai tentar colocar o Mutirão em perspectiva histórica também. Bom, tem a experiência importante do Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes, entre 82 e 86. Vários integrantes da usina acabam sendo professores lá e participando dessa experiência. Em 1984, acontece o primeiro encontro dos movimentos de moradia por cooperativismo e ajuda mútua e autogestão, aqui em São Paulo. Bem, o Laboratório de Habitação da Unicamp acontece a partir de 1985. A União dos Movimentos de Moradia, que é o movimento mais antigo que existe aqui em São Paulo, surge em 1987, e em 1987, no mesmo ano, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1, do qual a Cris faz parte, e que é filiado à União dos Movimentos de Moradia. No mesmo ano, não por acaso, surge o GAMA, que é o primeiro grupo de assessoria técnica aos movimentos, composto por profissionais de diversas áreas. Boa parte deles também participou do laboratório lá da Belas Artes e de outros processos que aconteceram nesse período, até que, em 89, se inicia a gestão da prefeita Luísa Erundina, do Partido dos Trabalhadores, que cria o primeiro programa público mesmo, que vai respaldar uma produção habitacional em termos maior em quantidade, né, de maior peso, aqui na cidade de São Paulo, através do FUNAPS comunitário, que cria um fundo que vai ser acessado por vários mutirões, várias associações criadas dentro dos movimentos, né, a partir dos movimentos. Você quer explicar? Boa tarde. Então, aí começa a Leste 1, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1, tem o seu primeiro mutirão no Jardim São Francisco, que são o primeiro da Luísa Erundina. Então, o primeiro mutirão autogestionário que a gente começa a fazer, né? Então, que o movimento começa a fazer. Então, é super importante esse momento, né, da autogestão, da participação das famílias, de começar a entender esse processo que a Bia falou, né, a experiência do Uruguai, de trazer isso mais para a nossa realidade, né? Para a Leste 1 começou esse primeiro mutirão, que foi o Jardim São Francisco, e depois teve várias interrupções, né? Não houve mais processo de mutirão na prefeitura e veio ter a Paulo Freire depois, né? Então, bem, como funciona basicamente, né? A gente tem, em geral, um financiamento público que é acessado por uma associação de moradores filiado a algum movimento, portanto, tem o Estado.
Coab, CDHU, diversas instituições, Caixa Econômica Federal, com seus fundos públicos. O Movimento Popular, no caso, o Movimento Sem Terra, MST Leste 1, acessa esse financiamento, organiza as famílias em conjunto com a assessoria técnica para a realização do projeto e da obra. Sempre no intuito de fazer diferente, estabelecer relações de produção diferente. Às vezes acabamos reproduzindo, às vezes conseguimos fazer diferente. É um processo de trabalho árduo, mas é sempre bom lembrar que há uma divisão de trabalho, né, entre concepção e construção. Então, geralmente, nós, arquitetos, que estamos envolvidos com a concepção, não temos quase nenhum envolvimento com a construção propriamente dita, e a construção fica a cargo, neste caso, das grandes empreiteiras, que, com certeza, concentram um vasto conhecimento técnico a respeito dos sistemas construtivos, resistência dos materiais e práticas cotidianas dentro de um canteiro de obras, mas, por outro lado, sabemos, tem como interesse, primeiro, o lucro, e tem envolvimento com corrupção, historicamente, no Brasil, etc. E tal. Então, a obra, projeto, né, com parte de concepção, e a construção nos mutirões busca fazer frente a esse modo de produzir cidade. Portanto, parte do princípio que é preciso repensar tanto a concepção do espaço, o projeto, o desenho, que depois vai para a obra, e a construção. Então, em certa medida, tenta fazer um contraponto à construção por parte das empreiteiras e, por outro lado, se apresentar como uma alternativa à forma de produção habitacional que talvez seja mais praticada aqui no Brasil, que é a denominada autoconstrução. Qual é a diferença entre o mutirão e a autoconstrução? A diferença, basicamente, é a organização e o acesso ao fundo público. Em geral, a autoconstrução é feita com economia da própria família, em condições precárias, sem nenhum tipo de assistência técnica, nem projeto, nem nada disso. Um ou outro trabalhador especializado é contratado aos fins de semana e trabalha junto com amigos e familiares que estão envolvidos ali na construção da casa. No caso do mutirão, há acesso ao fundo público, né? A gente parte do princípio que isso faz parte da justiça social que deve acontecer nesse país, né? Essa redistribuição das riquezas através da distribuição dos fundos públicos. Há uma vasta equipe de técnicos envolvidos no começo, meio, fim, durante todo o processo, e as famílias são organizadas coletivamente. Então, só para deixar claro, a autoconstrução é uma coisa, mutirão é outra, completamente diferente nesse caso. Vamos lá. Então, aqui algumas imagens emblemáticas. Essa é a ocupação do Jardim São Francisco, que a Cris mencionou. Sim. Então, o movimento ele é organizado, né, na Leste 1, né, região leste. A gente tem vários grupos de origem ou grupo de base, como a gente chama, que normalmente está na igreja, em alguma escola, ou em algum outro mutirão que já foi concluído. Então, nossos grupos se reúnem nesses lugares, né? Então, nós somos a Leste, então, toda a Leste, pega desde o Belém até o fundão lá da cidade de Tiradentes, a gente tem grupos lá. Toda família que vá para um projeto, né, como a Paulo Freire, como São Francisco, ela participaram desses projetos, né, desses grupos, que a gente chama de grupo de base. Então, ela se organiza dessa forma. Tem reuniões quinzenais, tem a reunião de coordenação, que aí todos os grupos estão representados dentro dessa reunião, que a gente se encontra quinzenalmente, não, toda semana, na Pastoral do Belém, né? Então, é dessa forma, e tem a executiva do movimento. Então, todas as famílias estão participando de um grupo para poder estar no mutirão, né? E a Leste 1 existe desde 1987, é dessa forma essa organização desde essa época, né? Bom, portanto, o surgimento dos movimentos tem total relação com as comunidades eclesiais de base, com a igreja progressista aqui em São Paulo, né, Cris? Bem, então aqui a gente trouxe algumas imagens, a ocupação de terrenos, no caso do Jardim São Francisco, e de edifícios,
vazios, né? Então, aquela tal taxa de vacância imobiliária, que é altíssima aqui em São Paulo, boa parte dos edifícios vazios tem dívidas enormes com as instituições do Estado, sem contar que um edifício vazio, numa área que tem toda a infraestrutura urbana socialmente produzida no entorno, é uma afronta, né? Então, os movimentos organizam ocupações, né? Está em cartaz, inclusive, um filme que trata de uma delas, que é a Escola da Cidade tem participação, que era o Hotel Cambridge, recomendo assistir, que fala bem sobre isso. Bom, a reação à propriedade privada, o direito à propriedade privada do Brasil aqui talvez seja a lei que mais pega. Rapidamente a polícia é acionada, o processo de despejo acontece, e, além das ocupações, os movimentos também organizam passeatas, manifestações públicas, como forma de denúncia e de exigir seus direitos. Essa é uma delas, realizada na gestão Maluf. E ali, à esquerda, a gente já vê uma faixa da Associação Paulo Freire, né, que foi formada, então, em 1999, né, Cris? E tem esse nome em homenagem ao educador, que é um dos maiores pensadores desse século, talvez, aqui do Brasil, que é o Paulo Freire. Bem, nesse contexto, a usina ela é fundada em 1990 e me deu um branquinho agora. E daí, essa é uma imagem das várias formas com que a gente vem tentando discutir projeto e produção da cidade nas mais diversas condições. Então, nessa foto, vocês veem o João Marcos, que foi professor da escola também, discutindo um projeto de uma possível ocupação num terreno ocupado na Moca. O terreno da Moca, né, ele é histórico dentro das reivindicações da Leste 1. Na mesma época que estava tendo a ocupação da Moca, estava também pleiteando para que as famílias da Paulo Freire, né, seriam na Moca, né, que a gente morar longe, né, Paulo Freire na cidade de Tiradentes, a Moca um lugar com toda a infraestrutura possível, né, e a gente não conseguiu esse terreno, né, a gente ocupou, fizemos projeto, o João Marcos discutiu bastante, mas a gente não conseguiu esse terreno, a gente conseguiu lá na cidade de Tiradentes, que é Paulo Freire hoje, né. Bem, então, aqui alguns materiais que a gente usa para discutir, por exemplo, possíveis projetos de urbanização de um terreno, né? E aí a gente procura usar desenho, maquete física, maquete eletrônica. De certa forma, é diferente de um conjunto habitacional padrão, em que essa discussão não acontece, mas há alguns processos parecidos com os utilizados pelos arquitetos para discutir com clientes privados e, por vezes, clientes institucionais. Algumas linguagens precisam ser mudadas, porque os nossos interlocutores não são técnicos, né? Não são arquitetos nem engenheiros. Então, nesse caso, essa cartilha buscava discutir várias configurações possíveis para um terreno, separando mais ou menos para uso coletivo, mais vagas para estacionamento ou não, enfim, não vou me prolongar. Nesse outro caso, a gente levou a planta, que era uma planta livre, do projeto da Vila Simone, que também tinha estrutura independente, uma estrutura metálica, com o mobiliário e algumas paredes soltas, para ir mostrando as possíveis configurações e vantagens de uma planta livre. Aqui é o Pedro Arantes, que é um dos integrantes da usina também, foi um dos integrantes, até outros momentos para discutir a organização para a construção em si. Então, aí tem algumas fotos de outros mutirões. Ali acima, à direita, a gente está discutindo uma forma andaime metálica para umas casas que foram feitas em abóbada, num assentamento do MST, aqui na região metropolitana de São Paulo. Na imagem de baixo, a gente está começando a organizar a parte de distribuição de materiais dentro desse assentamento. E, na da esquerda, discutindo o regulamento de obras de um outro mutirão também. Bem, com a Leste, o movimento do qual a Cris faz parte, a usina tem um longo histórico de trabalhos. Então, a gente trouxe aqui algumas imagens. Esse é do mutirão 26 de julho,
que é um conjunto de casas que fica na fazenda da Juta, Zona Leste, e foi feito entre 90 e 97. Sim, utilizando o bloco estrutural cerâmico. É bom lembrar que, nessa época, né, na década de 90, a construção civil ainda fazia usos de materiais outros, de procedimentos com altos desperdícios e material de baixa qualidade. A construção civil no Brasil, historicamente, sempre foi um dos setores com maior número de acidentes de trabalho e condições precárias, né, de trabalho, problemas de saúde para os trabalhadores também. E, nesse momento, vários canteiros de mutirão, com os movimentos, tinham sistemas construtivos, traziam práticas mais avançadas até do que as próprias empresas privadas do setor imobiliário. Esse quadro mudou com o boom imobiliário de uns tempos para cá, mas é bom frisar que, nesse período, por exemplo, esse sistema construtivo não era largamente utilizado como é hoje, e traz uma série de vantagens para o processo de trabalho no canteiro de obras. No caso da 26 de julho, as pessoas, as famílias envolvidas, estavam culturalmente acostumadas a construir com tijolo baiano, bloco de concreto, e a usina, acho que foi em Diadema, agora eu estou confusa, ou foi na 26 ou em Diadema, mas, nesse período, a usina propôs que trabalhássemos com esse bloco, com um projeto modulado, etc. e tal, e, em assembleia, né, acabamos conseguindo convencê-los. E aí veio uma série de experiências depois dessas. Então, 26 de julho, no mutirão Cazuza, que fica em Diadema, que foi a primeira construção em altura da usina, até desembocar no Copromo, que fica em Osasco, que são 1.000 unidades habitacionais, feita com uso de um sistema misto, em que a gente tem uma caixa de circulação vertical e varandas feita em estrutura metálica e o resto do edifício em bloco cerâmico estrutural. Por que se desenvolveu esse sistema misto, né? Porque, na obra anterior do Cazuza, nós percebemos que a escada, a circulação vertical, era um grande problema na obra. E, se encomendando a escada metálica antes, a escada ia facilitar transporte de material, locomoção dos trabalhadores, além de já servir de prumo, esquadro, para o que vem em volta da escada. Então, esse é o Copromo. E aqui é o mutirão União da Juta, que foi feito com a Leste 1, lá na Fazenda da Juta também, vizinho a 26 de julho, que está ali atrás, inclusive nessa imagem, entre 90 e 98. Esses dois projetos, o Copromo e a União da Juta, fazem uso desse sistema construtivo misto e foram desenvolvidos meio que ao mesmo tempo. E aqui a Juta Nova Esperança, que é mais um mutirão ali na Fazenda da Juta, até chegar na Paulo Freire. Bem, a associação se formou, então, em 1999, como a gente já disse. Teve a disputa pelo terreno ali que fica aqui na Moca, que não deu certo, e acabaram oferecendo, então, para a associação um terreno da Coab, que fica lá na cidade de Tiradentes, quase na divisa com Guaianazes. Então, esse é um abraço simbólico, né? Eu tenho muito orgulho de falar da Paulo Freire, né? Vivenciei muito todo o histórico dela, então tudo que fala da Paulo Freire eu me encanto, né? Então, esse aí foi o primeiro abraço simbólico que a gente teve, que foi em 1999, foi quando a gente assinou o convênio com a Coab para a gente fazer a obra, só que não foi do jeito que a Coab não queria que fizesse um projeto nosso, que fizesse um projeto Singapura, que é o que tinha lá no entorno todo, né? Era mais fácil, a gente não ia se destacar, né? A gente ia ser o patinho feio do conjunto Inácio Monteiro todo, porque lá já tinham todos os padrões Singapura, e a gente ia ser diferente com um projeto que fosse autogestionário, que fosse discutido com as famílias. Então, também não foi tão fácil, foi um terreno que foi colocado para a gente, mas que queriam impor um projeto que já tinha, era um modelo que já tinha na cidade inteira,
que é aquele projeto de 42 metros quadrados, sem a participação de ninguém, né? Principalmente de quem vai morar, né? Então, foi uma briga nossa do movimento para que a gente fizesse um projeto próprio, junto com a assessoria, lógico, né? Que a gente tivesse o nosso projeto, e aí nós conseguimos que tanto o nosso, que é a Paulo Freire, e o outro mutirão próximo, que é o Unidos Venceremos, que fosse projeto discutido com as famílias, né? Então, teve um processo longo, né, de discussão com a Coab, mas foi o nosso projeto que está lá, é a nossa história que está lá, é a participação das famílias que está presente no projeto Paulo Freire. Bem, bom, aí é o abraço simbólico ao terreno. Nesse período se inicia essa luta pelo projeto, pelo desenvolvimento de outro projeto que a Cris mencionou. Foram organizadas várias assembleias e tinha uma ocupação ali do lado que ameaçava ocupar o terreno da Paulo Freire. É que lá o lugar, ele é um lugar de muita ocupação, né? A cidade de Tiradentes como um todo, ela é um lugar de muita ocupação. E naquele lugar, por estar fazendo Singapura em volta, né? Depois tem uma foto que dá para ver bem legal. Ele também ele ia ser ocupado. Se a gente não tomasse alguma providência, ele ia ter uma ocupação. Nessa assembleia aí, foi uma assembleia de decisão da gente fazer um galpão para reuniões e uma casa de caseiro, para que a gente conseguisse minimamente ter integridade do terreno lá, sem ter muitas ocupações, para a gente conseguir fazer nosso projeto, né? Bem, então as famílias se organizaram, fizeram um fundo coletivo. Isso aí é a construção. Aí é uma das imagens da construção do barracão. A Cris foi a caseira. É a primeira moradora. Primeira moradora do terreno. E, ao fundo, vocês veem ela ali naquele morro ali, um conjunto enorme da CDHU, vários conjuntos, um complexo. Aqui, do lado esquerdo, são algumas habitações construídas para remoção de favelas. Ainda tem um céu... Bom, enfim, tem uma outra imagem melhor para mostrar isso, o entorno. Bem, e começamos no próprio barracão a discussão do projeto, através daqueles vários meios que eu mostrei alguns. Aí o João Marcos está usando o velho e bom desenho na parede, com algumas paredes e mobiliário soltos, colados com fita crepe. E na Paulo Freire, então, a gente resolveu, pela primeira vez em mutirão autogerido, construir, usando outro sistema construtivo, usando uma estrutura metálica, estrutura independente, não mais o bloco cerâmico estrutural. Esse projeto ele foi bastante discutido, né, com todo mundo para entender, porque por ser uma novidade, né, para a gente que está acostumado a discutir projeto, direto discutir um projeto em estrutura metálica, né? Então ele foi muito discutido com a assessoria, com todas as famílias, com a participação de todo mundo. Inclusive a gente queria tudo, né, dentro do possível, né? A possibilidade de quarto alternativo, de ter 3 quartos, né? Então foi um projeto muito discutido. Por isso que a gente tem muito orgulho de falar dele, porque a gente debateu muito e ficou a nossa cara, né? Ficou do nosso jeito, com a participação de todas as 100 famílias que participaram de tudo, inclusive de aprovar a estrutura metálica, né? Quando a assessoria traz para a gente um projeto que é inovador, né? Se é para nós, por poder público principalmente, né? Coab não sabia nem como analisar esse projeto. Então, para a gente que participou desse processo, ele não tem nem o que discutir, né? Assim, não tem nem o que falar como foi prazeroso para a gente essa discussão. Bem, a opção pela estrutura metálica veio, em boa medida, pelo que nós já havíamos testado no Copromo, na União da Juta, na Juta Nova Esperança, e também porque nós vimos que era interessante, junto com o movimento, o termo menos mutirão, mais autogestão, né? Menos sobretrabalho aos fins de semana, feriados, e mais autogestão, então, que as famílias trabalhassem menos. Não é super gostoso trabalhar de fim de semana, todo mundo trabalha durante a semana no seu emprego, chega no fim de semana, ao invés de descansar, tem que ir lá construir a própria casa. Isso pode ser interessante em alguns momentos, mas não é interessante, sabemos todos, se trata de sobretrabalho. Então, com o uso da estrutura metálica, nós teríamos a chance de, além dessa racionalidade, de racionalizar o processo da construção, diminuir a quantidade de trabalho em mutirão.
E isso realmente aconteceu. Foi um longo processo de conversa, primeiro com as 100 famílias integrantes do movimento, depois com a Coab, uma briga tremenda para aprovar o projeto, várias resistências. Esse sistema construtivo não é usado para construir habitação no Brasil. Em geral, é usado para prédios de uso comercial, etc., e tal, mas não para habitação popular. Então, dá para imaginar a confusão. Bem, o terreno, além disso, o terreno é um terreno apertado, a densidade alta, e aí o uso da estrutura metálica possibilitaria vencer alguns vãos maiores e liberar alguns espaços de uso coletivo, que, inclusive, foram pleiteados durante a primeira assembleia. Nesse dia aí, o João, eu, o Pedro, todos nós, fomos apresentar o projeto e ocupávamos todo o terreno com habitação. E as famílias questionaram: mas só habitação, não vai ter um espaço de uso, um espaço livre, um centro comunitário? E aí, com o uso da estrutura metálica, nós acabamos liberando uma parte do terreno para esses outros usos. Então, levamos essa maquete eletrônica para discutir o sistema construtivo. Havia muita desconfiança em relação à estrutura metálica, claro. E esse é um espacinho que surgiu graças a essa conversa aí nessa assembleia. Espera aí, deixa eu voltar aqui. São, basicamente, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 escadas, circulações verticais, blocos diferentes, que se repetem em 1, 2, 3, 4, 5 tipologias diferentes. Então, ali vocês têm um bloco, na verdade, 2 blocos que estão conectados por conta dessa unidade que fica pendurada lá no pórtico. Uma das unidades, e uma das coisas divertidas foi discutir as possibilidades com o uso da planta livre, que não acontecia tanto lá com o bloco cerâmico estrutural, e que possibilitou acomodar diversas configurações e interesses das 100 famílias. Bom, depois da discussão de projeto, aprovação na Coab, etc., e tal, então houve a organização para a construção mesmo, para a obra, e que começou com a construção de um edifício de apoio, que a gente chama de canteiro, que abriga vestiários, um grande salão para assembleias, uma cozinha e um espaço para a secretaria, né, Cris? Nessa imagem, a gente tem a Jade, que está aqui à direita, que é a educadora, que acompanhou todo o processo com a gente, que fazia parte da equipe da usina. O Ataíde, que é esse de azul, que é o mestre de obras que trabalhou em várias obras da usina e foi o primeiro mestre de obras do Mutirão Paulo Freire, e um grupo de famílias que faziam parte, então, da coordenação e das várias comissões que foram organizadas para a obra. Então, nessa preparação para ir para a obra, né, a gente faz várias comissões, dentre elas quem vai ficar com as crianças, né, quem vai cozinhar, quem vai fazer as coisas. Então, são várias comissões que são montadas. Primeiro foi para o canteiro de obra, que era um teste, né, para ver quando começasse a obra, para ver se a gente estava entendendo o processo que a gente estava vivenciando. E tem várias comissões que elas são fundamentais para a organização no canteiro de obra, né? Tem a comissão do almoxarifado, a comissão da cozinha, da creche. Essas todas servem para o final de semana de obra. E tem as comissões que ajudam também, que daqui a pouco a gente fala mais para frente, né, Bia? No dia a dia da obra. Bem, nessa série de atividades de formação para organizar as famílias para a obra, a gente fez atividades que envolviam desde conhecimentos técnicos até, por exemplo, projetamos Notícias de uma Guerra Particular, que é aquele documentário que talvez alguns conheçam, Conterrâneos Velhos de Guerra, para discutir o processo de construção de Brasília. Várias atividades foram realizadas. Depois houve uma sequência de reunião com as 100 famílias para discutir o regulamento de obras. Esse aqui é uma imagem da cartilha. Aqui é uma imagem do canteiro de obras em construção. E aí vocês veem o terreno.
a gente colocou 2 imagens, uma em seguida da outra, para ver como a região se transformou ao longo dos 10 anos de obra. Então, essa daqui, ó, sem rua, sem quase nada de equipamentos no entorno. E nessa outra imagem, a gente já tem o céu Inácio Monteiro construído ali no fundo, uma série de conjuntos, todo o arruamento e infraestrutura urbana já realizados. E aqui algumas imagens da inauguração do centro comunitário, que é o edifício de apoio ao canteiro. Em geral, esse edifício, numa obra convencional, ele é construído em madeirite, em materiais para ser efêmero, né? É um edifício efêmero que é desmontado depois que a obra termina. No caso dos mutirões, o edifício é feito de uma forma que possa ser apropriado depois que a obra é concluída por outros usos. Vai ter que dar uma acelerada aqui. Para falar rapidinho, né, que falta 5 minutos, no canteiro de mutirão, existem 2 tipos de obra, né? Tem a obra no final de semana, que são os próprios mutirantes que vão, as 100 famílias. Existe um grupo de revezamento. As 100 famílias são divididas em 3 grupos, que aí se revezam para não ir todos os dias. Né? Dentro desses grupos existem todas as comissões que precisam de um apoio para o canteiro, que é a comissão de essas que eu falei, mais cozinha, obra, tem várias comissões que precisam para o final de semana. E, na semana, tem os empreiteiros, pequenos empreiteiros contratados. Né? Então, ela funciona em 2 momentos, a obra. Né? Acho que é importante entender que, às vezes, quando fala em mutirão, fala, mas como que as pessoas vêm na semana? Não. Existe toda uma organização. E, dentro das pessoas que estão na semana, existem pessoas da coordenação, pessoas das famílias. Inclusive, a gente conseguiu montar um grupo de cooperativa para fazer de lado dos próprios mutirantes que trabalhavam na semana e tinham a sua mão de obra remunerada para isso. Tinha gente que também estava nesse momento, né? E como está rapidinho, eu vou falar uma coisa que eu acho que a gente não falou, né? A gente está falando de toda a construção e nessa preparação a gente constrói não é só as casas, né? A gente prepara o cidadão, entender o seu papel ativo na cidade, entender de política, que a gente entende que isso tudo só é possível se tiver uma política que atenda a isso. A gente teve uma obra que ela foi interrompida várias vezes. Ela assinou em 99 no governo Pita, ela teve início na gestão em 2013 da Marta Suplicy, não terminou no governo da Marta, terminou na segunda gestão do Gilberto Kassab. Então, uma obra que ela teve várias interrupções, né, por isso ela não foi da forma como a gente queria. A estrutura metálica ela veio para facilitar, para adiantar, né, a nossa obra, e dependendo da política, dependendo de quem está na política, que não quer que o povo se organize, que o povo entenda quais são os seus direitos, faz isso com a gente, né? Vai tentando liberações a contra-gota, fazendo a gente se cansar, mas a gente mostra que a gente é muito mais resistente do que qualquer governo que está aí, e a gente mostra que a gente consegue terminar a nossa obra, que consegue morar. Hoje eu sou muito feliz morando lá na Paulo Freire, e o tanto que as pessoas cresceram dentro desse processo. Hoje, lá na Paulo Freire, a gente tem pedagogo, assistente social, engenheiros, arquitetos. Eu mesmo me formei em pedagogia depois que eu entrei na Paulo Freire, que eu entendi o meu direito, que o meu direito só vem se eu vou para a rua lutar, e o que eu faço para conseguir tudo isso. Né? A gente só entende que a gente só tem as coisas quando a gente vai atrás. Ninguém dá nada para a gente, não. A gente só tem as coisas através da nossa organização e da nossa luta. Bom, a partir disso que a Cris falou... Oi? Tá. Várias mulheres ganharam autonomia, então isso é um processo muito claro lá dentro da Paulo Freire. A própria Cris era dona de casa, enfim. Bem, rapidinho, aqui é uma atividade de organização para segurança no trabalho, saúde e segurança no trabalho. As assembleias, que também contam com prestação de contas de tudo que é gasto feito, discussões sobre escolhas de material, licitações, etc. e tal. Ali no lado esquerdo, a comissão da cozinha, o Cícero, que fazia a apontadoria e era também o financeiro, a creche, que funciona aos fins de semana, para que as mães, sobretudo, e alguns pais trabalhem, os desenhos, que são adaptados, aquele desenho executivo que a gente faz, entrega para a Coab, não serve para a obra. Então, a gente desenvolveu uns cadernos de desenho em diálogo com os trabalhadores, que facilitassem a leitura,
com todas as etapas aí dos edifícios, os kits de esgoto, que são montados aos fins de semana, a isométrica, que também não funciona, e a gente resolveu fazer outros desenhos para execução da tubulação, parte de instalação elétrica, enfim, rapidinho aí. Aqui uma imagem das assembleias, que são feitas mensalmente. O rodízio, a programação semanal, que é feita pelos técnicos da usina, em conjunto com o mestre de obras e alguns integrantes da associação. Aqui uma planilha que mostra o revezamento de trabalho. Então, a gente resolveu, no caso da Paulo Freire, não especializar as equipes e fazer um rodízio de trabalho. E classificamos trabalho pesado, trabalho médio pesado, trabalho leve, para que nenhum grupo fosse penalizado com os trabalhos mais pesados. Bate-estacas, vou mostrar rapidinho aqui. A escavação para as fundações, que foi feita em mutirão. As formas e as armaduras foram feitas por trabalhadores contratados. Aqui, alguns integrantes da associação trabalhando, em outros momentos. Umas planilhas que a gente fazia para acompanhar o andamento da obra e mostrar para as famílias. Controle tecnológico, realizado em todas as etapas da obra. A Cris, numa concretagem. O fiscal da Coab atrapalhando ali. Aqui uma visita à empresa Pórtico, que foi quem produziu a estrutura metálica, depois de um amplo processo de discussão. E nós visitamos, então, a fábrica para acompanhar o processo de produção da estrutura metálica, as bobinas. Aí, o momento de chumbamento, colocando os chumbadores que vão receber a estrutura metálica. O embasamento, que foi feito em mutirão. As mulheres no canteiro de obra. A presença significativa das mulheres no canteiro de obra. 70%. Aqui uma visita do Sérgio Ferro. Né, Cris? Ali dá para ver já ao fundo a quantidade de conjuntos da CDHU que foi feita no período. A organização para uma das concretagens. Uma equipe de filmagem que fez um documentário bem bonito que chama Entretempos, do Henri. Esqueci o sobrenome dele. Esse é o almoxarifado, onde se estocavam diversos materiais e que foi desmontado no final da obra para virar aquela pracinha. O bloco de vedação, que é modulado, enfim, traz algumas vantagens do sistema anterior, mas que se decidiu, numa assembleia polêmica, rebocar depois, né, Cris? Nós decidimos tudo, né? A revelia. Aí a construção da caixa d'água. Tem que ter festa, né, gente? Tem confraternização. E um trabalho social todo ao longo da obra que aconteceu. No início do processo é feito um questionário, e a Jade, o Tiaraju, os educadores da equipe da usina levantaram uma série de questões a serem trabalhadas ao longo da obra, que iam desde transporte, acesso a escolas, posto de saúde, até questões sobre gênero, adolescentes, etc. e tal, que buscavam envolver todas as famílias, porque, em geral, no mutirão vai um representante só por família. Então, havia a preocupação de envolver todas as famílias de uma maneira mais ampla, para que, no pós-ocupação, já houvesse um entrosamento aí. Então, algumas imagens desse processo de formação. E da finalização da obra, não vai dar tempo, tinha um monte de história para contar, mas é muita coisa. Bem, ao longo desses 8, 9 anos, a Paulo Freire estava quase pronta, o mutirão estava quase pronta, não saía verba, em uma assembleia super conturbada, algumas famílias ameaçaram ocupar suas unidades habitacionais desorganizadamente, e então a gente fez uma assembleia, discutiu, já que vamos ocupar, e já que vários vão ocupar, chegamos num limite, então vamos ocupar de maneira organizada, e essas reuniões foram feitas, então, para que as famílias ocupassem as unidades sem que a obra tivesse concluída. Foi um momento tenso, fizemos uma reunião com as crianças e com os adolescentes, afinal de contas, algumas famílias morariam numa obra, o que não é nada simples. Essa foi uma das reuniões. Esse é o Wilton, que é um mestre de obras que se formou no mutirão, começou como ajudante, foi trabalhar em diversos lugares e, no final da obra, virou o mestre de obras da Paulo Freire. A gente queria fazer um tipo de pavimentação, estava tudo muito caro, e resolveu
pré-fabricar no canteiro mesmo, as grelhas, enfim. E aqui algumas imagens do final, com algumas famílias já morando. E um dia eu cheguei no mutirão e tinha uns desenhos assim das crianças, que pareciam plantas e elevações no asfalto. Tamanha apropriação dos desenhos por parte das crianças. Alguns adolescentes também cresceram durante a obra e acabaram trabalhando no finalzinho. A equipe de pintura, que também era contratada. E um mutirão de plantio, que a gente quis organizar vários, ao invés de cada um plantar uma muda desordenadamente, a gente fez um levantamento das espécies que as famílias queriam plantar e tentamos organizar lá. Um mutirão de plantio. E pronto. Bem, tem o livro da usina, sobre os 25 anos, tem o site, tem o Capacetes Coloridos, que foi um TFG de uma aluna da FAO, que conta um pouquinho da história, o documentário que foi lançado ano passado, e os sites, enfim, que tem bastante informação. Obrigada.